Essa tragédia que aconteceu em Tumbiara, qual que é a sua... o esposo descobriu que a esposa o traía, né? Sim. E aí matou os 2 filhos. Despedida de Miguel Araújo Machado, de 12 anos, emocionou moradores de Itumbiara. Amigos formaram um corredor com coroas de flores na entrada do cemitério e o menino foi sepultado no fim da tarde sob aplausos e grande comoção. O caso Itumbiara continua se desdobrando e algumas perguntas ainda geram extrema curiosidade. O caso envolvendo o secretário de governo de Itumbiara, Thales Machado, gerou uma comoção nacional e dominou as redes sociais nos últimos dias. Autoridades, lideranças políticas, pastores e influenciadores digitais passaram a se manifestar publicamente diante da tragédia que abalou o município goiano e chocou o país. Um estava no hospital, mas acho que Morreu os 2. faleceu, matou os 2 filhos, se matou e deixou uma carta dizendo que aquele ocorrido é porque a esposa o havia traído. Quero que você aborde os 2 lados. Primeiro, a tragédia em si e como que essa mulher vai ficar. Ela foi no velório do filho, tava chorando lá. E no como que velório. fica diante da sociedade uma O mulher pai dessa? dela é prefeito e deu ataque cardíaco quando soube. Ou seja, a culpa da morte dos meninos é dela. Aspas, tá, gente? Bem aspas, né? É bem aspas, né? Porque a ideia que ele quis passar, que o pai passou, falou, ó, eu não queria fazer isso, mas por culpa dela, por causa dela, e aí, que Deus me perdoe, que Nossa Senhora e não sei mais quem me receba e tal. Vanessa não conseguiu acompanhar o velório, mas esteve no sepultamento. Como mãe, ela disse que sabe a dor de perder um filho. Só Deus que vai confortar essa mãe. Caso contrário, palavra nenhuma, há conforto. Pegar com Deus e Ele sabe de todas as coisas. Quem é o homem que aparece nas imagens registradas pelo detetive contratado por Thales Machado? Esse homem era conhecido de Thales? Há quanto tempo esse caso era mantido em sigilo? Segundo relatos que circulam informalmente, esse homem seria um empresário conhecido na região. Seu nome seria Jonathan Ribeiro. As informações apontam que ele seria casado e pai de 2 filhos. Mas é importante ressaltar, essas informações não foram confirmadas oficialmente por autoridades ou pelas pessoas envolvidas. A mistura de política, família e um desfecho extremamente grave transformou o episódio em um dos assuntos mais comentados da semana. Thales Machado, que era secretário de governo de Itumbiara e genro do prefeito Johnny Araújo, deixou uma carta de despedida antes de atirar contra os próprios filhos e tirar a própria vida. A mensagem foi publicada em seu perfil do Instagram pouco antes do ocorrido, mas acabou sendo apagada posteriormente. Ele é eu tenho uma visão muito... Eu trabalhei muito com morador de rua e mendigo mesmo. Você chega para um mendigo e vai perguntar por que você está aqui. Você tem enfermeiro, você tem doutores morando na rua, viciado. A fala é a mesma. Minha mulher me traiu, perdi minha família. Então, assim, o âmbito da traição, ele pode cegar a pessoa de enxergar o contexto, né? O geral. Então, só a pessoa traída sabe o que aquilo gerou nela, né? Por que a pessoa tomou uma decisão tão trágica. Mas a gente vê que é um cara totalmente desequilibrado emocionalmente, né? Totalmente. Porque ele se achava dono dos filhos, e você vê ele um paizão, você vê várias imagens dele. Existem cartas que vieram à tona agora dos filhos. Pai, o senhor é meu herói, não sei o que eu seria sem os seus filhos, se declarando pro pai. Então ele era aquele cara paizão. Durante a tarde, lideranças políticas e autoridades estiveram na casa do prefeito Johnny Araújo, avô de Miguel, para prestar solidariedade à família. Amigos de Miguel também prestaram homenagens. Só fazendo aquilo que eu acho que ele faria por nós. Não só hoje, mas sempre carregaremos ele e suas lembranças para toda a nossa vida como um aprendizado. Miguel foi uma das vítimas da tragédia registrada na madrugada de segunda-feira. O pai, Thales Machado, secretário de governo e genro do prefeito, atirou contra os 2 filhos e depois tirou a própria vida. De acordo com versões que circulam nos bastidores, os encontros teriam acontecido fora da cidade, em São Paulo,
Uma maneira de não chamar atenção é manter o caso em sigilo. Outro ponto que chama atenção é o fato de que Thales já demonstrava desconfiança meses antes. Em meados de novembro de 2025, ele teria contratado um detetive para verificar suspeitas. No texto, Thales afirmava estar enfrentando dificuldades no casamento e dizia ter sido traído. Ele pediu desculpas à família e aos amigos, agradeceu aos pais e mencionou que sempre buscou manter harmonia e respeito. Em um dos trechos mais impactantes da carta, escreveu que estava no que chamou de limite do improvável e afirmou que partia junto com os filhos dizendo que eles agora são anjos. Horas antes da tragédia, ele havia feito outra publicação nas redes sociais declarando amor às crianças. O caso aconteceu na noite de quarta-feira no condomínio onde a família morava. De acordo com a Polícia Civil de Goiás, o episódio é tratado como homicídio consumado e homicídio tentado, seguidos de autoextermínio por parte do autor. Mas também possessivo, né? Quer dizer, se não vai ficar comigo o que é meu, não fique com ninguém. E pelo que dá a entender... Narcisismo, um pouquinho de narcisismo sim, junto, que né? entra na questão do seguinte. O que o fazia se achar dono daquela forma, né? E aí entra outra coisa, pastor Carlos. Por mais que possa ser polêmico, eu digo assim... Todo divórcio e toda traição tem culpa dos dois. Claro que tem. Não adianta a pessoa dizer... mas a minha mulher me traiu. Existe, se você for analisar o porquê que traiu, o que aconteceu. Claro que existe o lado de... Existem mulheres que são depravadas mesmo, mas existem lados emocionais que muitas das vezes não foram tratados dentro do relacionamento, que abriu brechas. Então, assim, é uma tragédia... que eu digo, muitas das vezes é algo que a gente tem que pegar como uma lição. E qual é a lição que eu acredito que a gente tem que pegar? Na hora de qualquer tragédia ou qualquer desespero, você tem que pensar 10 vezes e tomar qualquer atitude. Hoje nós estamos no meio de uma sociedade surtada. Literalmente, né? Você vê, o cara foi entregar pizza, buzinou muito, o cara saiu com a arma e matou o cara. Esses dias o policial matou o cara porque o cara pegou... Também, o cara foi pegar uma madeira, foi quebrar o carro do policial inteiro, o cara tirou a arma e matou o cara. Então você vê o tanto de homens entrando em ambientes de trabalho e matando as mulheres. Então você vê que o feminicídio é uma realidade, ele poderia ter praticado algo contra a sua própria vida, ou ter visto a vida de um cara bonitão, um cara a boa pinta, formado, com um bom salário. Quer dizer, o cara tinha uma vida inteira pela frente e o desespero talvez já estava depressivo, talvez já estava com um monte de problema emocional. Pelo que dá a entender, era possessivo e não queria abrir mão daquilo por nada. Então a gente, todas as vezes que estivermos diante de uma situação complicada... Pensa muito antes de tomar qualquer decisão, porque isso pode gerar um reflexo na tua vida inteira. As crianças foram socorridas, mas Miguel morreu ainda de madrugada. A polícia instaurou um inquérito policial para apurar o caso. A investigação é conduzida pelo Grupo de Investigação de Homicídios aqui de Itumbiara. O caso é tratado como homicídio tentado e homicídio consumado, seguido por autoextermínio. A polícia disse que até o momento as investigações vão seguir sob sigilo. Isso levanta uma nova questão. Ele já sabia de quem se tratava ou estava apenas tentando confirmar algo que ainda era incerto? As investigações particulares teriam resultado em registros feitos durante viagens a São Paulo. Imagens que mostrariam Sara acompanhada de outro homem. E é nesse contexto que o nome de Jonathan passou a ser mencionado. Outro ponto que chama atenção é que na publicação feita por Thales antes da tragédia, ele teria mencionado Jonathan. No texto, ele afirmou se tratar de uma pessoa desqualificada e malandra. Essa referência indica que ele conhecia quem seria o homem flagrado junto à sua esposa. A corporação informou que abriu um inquérito para apurar todos os detalhes do caso. Até o momento, não há nenhum indício de participação de terceiros. Na cidade, foi decretado luto oficial e o governador Ronaldo Caiado também se manifestou publicamente. Ainda ontem eu postei um vídeo sobre presos americanos sendo liberados. A fala deles, os presos velhinhos, né? Passaram a vida na cadeia. Não vi meus filhos crescer, não conheço a voz dos meus filhos. Perdi as pessoas que eu mais amava, meus pais morreram, minha esposa morreu e eu estava na cadeia. Quer dizer, o que levou aquela pessoa à prisão? Foi uma decisão precipitada.
foi um crime, foi algo que ele cometeu, e ele passou uma vida exclusa e agora não sabe nem voltar mais para a sociedade. Foi o que eu vi aqui no Paraná. Tem uma colônia penal, um presídio aqui, que é hospital, é aqui no Paraná aqui. Chego para fazer visita lá, eu fazia culto nesse lugar, o cara com alvará de soltura chega para mim e diz: pastor, pelo amor de Deus, conversa com o diretor, que eu quero voltar para dentro. Olha aí. Eu não posso ir pra rua. Quer dizer, a pessoa passou a vida... Não ia saber. E aí viver. o cara pegou e falou assim: pastor, se eles não me colocar pra dentro, eu vou ter que sair, cometer um crime pra me voltar pra cadeia. Porque eu não sei mais viver aqui fora. Quer dizer, a pessoa passou tanto tempo presa que ela não consegue mais viver fora. Mas o que levou a pessoa a cometer o crime? E muitas das vezes se encontrar dentro de um ambiente desse e não se ver mais fora. Então são decisões que foram tomadas no momento de precipitado, no momento de loucura, no momento de droga, de bebida, que depois a pessoa vai refletir, vai dizer: meu Deus, olha o que eu fiz com a minha vida, com a minha família. E aí ficou um abalo, né? O sepultamento de Thales aconteceu no meio da tarde de ontem. Para quem conhecia a família, fica o sentimento de tristeza. Infelizmente, ficaram de luto, porque é uma tragédia muito triste. Deus vai confortar muito a família deles. Pensa ter calma, né? Ter paciência e calma esse coração deles, que é difícil. Se já havia convivência anterior, contato social ou apenas conhecimento indireto, isso ainda não foi esclarecido oficialmente. O fato é que, diante de tudo que ocorreu, Thales optou pela pior punição possível, algo inimaginável. E hoje, o caso provoca debates intensos nas redes sociais. Parte do público tenta entender o contexto emocional que antecedeu os acontecimentos, outra parte reforça que decisões individuais não podem ser justificadas por circunstâncias externas. O fato é que o episódio segue gerando discussões, interpretações e posicionamentos diferentes. Enquanto isso, muitos questionamentos continuam sem resposta. Nas redes sociais, o caso provocou uma avalanche de comentários. Pastores e líderes religiosos falaram sobre a saúde emocional, crise familiar e a importância de buscar ajuda em momentos de desespero. Influenciadores debateram os sinais que podem preceder tragédias familiares e a necessidade de atenção à saúde mental, especialmente entre homens que ocupam posições de poder e enfrentam pressões públicas. Ao mesmo tempo, especialistas alertaram para o perigo de especulações e julgamentos precipitados, reforçando que a investigação precisa seguir de forma técnica e responsável. O caso de Thales Machado levanta discussões profundas sobre o sofrimento emocional, conflitos familiares e os impactos devastadores de decisões tomadas em momentos extremos. Enquanto a investigação continua e a cidade tenta lidar com o choque, o episódio se torna também um alerta sobre a importância de apoio psicológico e diálogo antes que situações cheguem a um ponto irreversível. Para essa mulher também pensar em tirar a sua própria vida agora, como é que ela vai se... Né? Ela é filha do prefeito. É uma família elitizada. Como tudo isso vai ser gerido, né? E não tem como, porque agora vazou todos os vídeos, o cara tinha contratado um investigador, tem foto, tem imagens e vídeos dela com o cara mesmo. Ela estava fazendo mesmo. Então, assim, a gente precisa refletir. Não tomar nenhuma decisão precipitada. Nenhuma. A sociedade tá doente, né? Essa é a verdade. Nós somos uma sociedade doente. E nunca se viu tanta gente precisando de fazer terapia e de psicólogo como hoje. Como hoje. E eu não condeno, não. Eu acho que tem sim que fazer terapia, tem sim que procurar psicólogo, mas acho que a igreja tem um papel fundamental nisso. E a igreja, como igreja, deixa a desejar. A igreja, como igreja, deixa muito, mas muito a desejar.